Frância. Então, primeiramente, mais uma vez, bom dia a todos, bom dia àqueles que estão ressurgindo, né, Natália? Coisa boa te ver aqui. Estamos, de fato, aí começando mais um seminário online. Hoje quem fala para nós, aí por parte dos alunos, é o Gustavo. A Débora deve falar para a gente aí na sequência aí como nossa convidada, né? Para falar um pouquinho desde a clínica, dessa visão dela como psicanalista. Eu já vi que a Débora entrou, mas caiu por algum motivo, a gente vai acompanhando, faz parte, a gente já está acostumado com essa dinâmica, mas o Gustavo tem bastante coisa para compartilhar com a gente, bastante conteúdo, né, Gustavo? E nós vamos começar dando aí, então, a palavra para o Gustavo e iniciando, então, né, mais um seminário online e agradecendo a todos pela disponibilidade, por estarem mais um sábado conectados com a gente. Vamos lá, Gustavo, a palavra é toda tua. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui, estou ansioso. Esse é um conteúdo muito vasto e que nem sempre a gente encontra ele sistematizado de uma maneira muito cristalina e fácil, né? A gente gosta da facilidade. E por isso eu preparei um esquema tentando reunir alguns tópicos, alguns galhos que partem desse tema da angústia, que podem ser tidos como essenciais ou os mais chamativos, importantes, para a gente formar uma noção um pouco mais concreta do que possa ser isso. Então, eu vou compartilhar com vocês essa tela, que eu acho que vai dar um suporte bacana para a gente. E depois esse material também vai ser disponibilizado e compartilhado com todo mundo que está atento aos seminários. Vou compartilhar aqui. Ok, que a gente vê no zoom bem distante da estrutura que eu procurei fazer. É claro que ela não comporta tudo, né? Eu nem de longe tive contato com tudo que isso envolve, mas vamos começar. Ansiedade barra angústia. Por que eu escrevi Gustavo, dessa forma? Sim. só um instantinho. Existe possibilidade de você ampliar isso? Não, Isso que a eu vou gente... fazer isso. Eu comecei mostrando no geral para as pessoas terem uma noção da extensão. Tá. Então, vamos começar pela questão da tradução. É uma questão muito polêmica em relação a esse termo que Freud usou em alemão. Eu não sei alemão, mas eu pesquisei textos que falam sobre isso. Então, nos mais antigos, você vê sendo usado com mais frequência a palavra ansiedade. E depois ela vai sendo mais ou menos substituída por angústia, e alguns mais recentes falam de medo. Bom, quando se olha no dicionário, vê que essa palavra em alemão, Angst, tem a ver com medo, ansiedade, angústia. Tem esse pacote. Esse dado aqui é muito interessante, porque fala da raiz da palavra. E eu acho que ela traduz muito bem a noção do que é angústia. Se refere a apertado, apertar, pressionar, amarrar. Aqui depois vocês podem clicar nesse texto que fala mais sobre essa questão. Então, em geral, a angústia no corpo, por exemplo, ela pode se manifestar como um aperto no peito, na respiração, um aperto na garganta, um aperto ou uma sensação no estômago, ou uma sensação mental de estar também sem saída, né? Por isso que eu achei muito interessante essa parte. Tendo considerado isso, ao longo da explicação, pode ser que eu me alterne entre a palavra angústia e ansiedade, principalmente essas duas, com a prevalência da angústia. Porque em português a ansiedade dá uma noção de expectativa com relação a algo que está para acontecer, né? E a angústia me parece, não sei se estou certo, um pouco mais abrangente. A primeira coisa que a gente vai considerar para localizar na teoria freudiana onde está a angústia
O que é a angústia? Ela é um afeto. Em português, quando a gente fala afeto, né, a gente normalmente liga a uma ideia de amistosidade, a uma afeição positiva e calorosa. Mas, na psicanálise, o afeto é muito mais amplo. Eu vou ler algumas coisas porque tem muitas anotações, mas olha só. Afeto é a forma como somos afetados pelo mundo, como o estímulo nos afeta, como ele é experienciado, né? Então, você pode ter são processos de descarga e as manifestações finais são percebidas como sentimentos. Por serem sentimentos, eles vão desde aquilo que a gente tem como desagradável até como as coisas agradáveis. Ele abrange todo esse espectro, né? Do desprazer ao prazer. E uma coisa muito importante sobre os afetos é que eles são qualidades. É a expressão qualitativa da quantidade de energia pulsional. Então, a gente tem essa energia, né, que provém do id, que é a pulsão, e essa quantidade de energia se exprime em várias formas, né? Então, a pulsão se exprime em dois registros, o afeto e a representação. Então, o que a gente está dizendo aqui, a angústia é um dos tipos de afetos, né? A angústia não é sintoma e a angústia não é representação. Então, vamos lá. Freud disse que se a nossa pulsão não surgisse na forma do afeto, a gente não poderia fazer nada sobre ela. Porque o afeto, os afetos, seja raiva, culpa, vergonha, alegria, tudo isso está mais manifesto na consciência, né? Então, e a gente lê esses afetos como sentimentos. Então, a pulsão que está lá no profundo, se ela não aparecesse sob uma forma, seria muito difícil a gente descrevê-la, né? E aqui tem mais algumas citações de Freud, que esses afetos são passíveis de muitas movimentações e transformações, né? Então, passível de aumento, diminuição, deslocamento e descarga. Sobre isso, vale a pena memorizar, então, que são qualidades, não a quantidade. É claro que existe uma quantidade dessa pulsão que se manifesta como afeto e representação. Mas o que define, o que dá nome a esse afeto é a qualidade, né? É a expressão qualitativa. Aqui depois vocês podem ver com calma a diferenciação de afeto e representação. Porque representação tem a ver com o conteúdo, a forma do pensamento, aquilo que é inscrito no nosso aparelho psíquico com a forma de traço de memória, né? Aqui também fala um pouco sobre a representação da palavra, a representação da coisa, enfim. O que vale saber é que, como o afeto ele está mais sendo a angústia que a gente está falando dela, que é um tipo de afeto, está mais no nível consciente, e ele se liga a uma representação, quando é algo muito doloroso, inadmissível, quando essa representação tem uma carga muito difícil de ser processada pelo ego, ele faz aquilo que a gente já viu em outro seminário, que é recalcar esse conteúdo lá para o inconsciente, né? E quando recalca, a gente só recalca a representação, a gente não recalca o afeto. Então a gente não pode recalcar a angústia, é impossível. E a angústia tem uma qualidade muito peculiar. Ela é um afeto que está desprendido de representação. Então, por exemplo, a angústia é diferente do medo por quê? Porque ela não tem um objeto definido, né? Então, o medo tem. Você sabe que teme algo. Você teme um evento, você teme uma pessoa, qualquer objeto. Ou seja, qualquer representação que esteja conectada a esse afeto do medo. Mas na angústia, ela não está ligada a uma representação, né? Ela é um estado puro de energia, como é que está escrito aí, né? A angústia, ela é a moeda corrente universal.
pela qual pode ser trocado qualquer impulso, se o conteúdo de ideia vinculado estiver sujeito à repressão. Todo afeto pode se transformar em angústia. Por quê? O afeto está vinculado a uma ideia, uma memória, uma representação. Essa representação é recalcada, né? E ao ser recalcada, se separa desse afeto que fica flutuante, ele fica à deriva. E isso é muito perturbador para o nosso sistema psíquico. Essa angústia, que é um afeto que está flutuando livremente, é perturbador. E um dos motivos de ser perturbador, da angústia ser perturbadora, é que, por não estar ligada a uma imagem, a uma forma, é muito difícil falar sobre ela e traduzi-la em palavras. Ela está lá, é muito nítido que ela está presente, mas é difícil de se falar sobre ela. A angústia não é sintoma, mas tem alguns sinais no plano das ideias, no plano corporal, né? Alguns já foram citados, e no plano mental, preocupação, pensamento acelerado, sensação de impotência diante de algo que é lido como um perigo, né? Vamos agora a algumas características da ansiedade ou angústia, né? Somente o ego pode produzir e sentir a angústia. Então, o ego, o eu, é a sede da angústia. Ela é um afeto e não um sintoma, conforme a gente disse, né? Tem a ver com o estado de expectativa, uma situação de perda e de desamparo. Quando a gente vai pesquisando sobre esse tema, a gente vê muito a palavra desamparo, porque um dos estados mais originais da nossa angústia é o desamparo que a gente tem, a sensação de quando a gente nasce. Logo que a gente nasce, isso é uma espécie de trauma que traz essa sensação de desproteção, desamparo, e ela vira um molde de todas as angústias que a gente tem no futuro, né? Um protótipo. Vamos ver. Aqui, a gente vê que a expectativa angustiada é o sintoma que está no centro da neurose. Existe uma quantidade de angústia em estado de livre, né? E ela está sempre pronta a se ligar com um conteúdo de representação. E nisso, Freud chega num ponto que ele faz uma distinção, que é o tema de hoje, entre a angústia baseada no real e a angústia neurótica. Algumas características da angústia diante de um perigo real. Ela tem a ver com as pulsões de autoconservação. Ela vem em consequência de coisas do lado de fora que a gente interpreta como sendo perigo, né? Ela é um pouco assim automática, espontânea e prepara para o perigo. Aqui eu vou ler uma frase de Freud que define bem. A angústia realística refere-se a um estado de atenção sensorial e tensão motora aumentados, que pode ser descrito como estado de preparação para a angústia. Então, o perigo pulsional interno se revela fator determinante e preparatório para a situação de perigo externo, nomeado perigo real. Essa relação entre o interno e o externo vai ser um pouco mais esclarecida adiante. Enquanto, então, a ansiedade realística tem a ver com a interpretação dos perigos exteriores, e ela tem uma função importante de adaptação, de se autopreservar, de evitar a nossa aniquilação, né? A angústia neurótica, ela tem um outro aspecto. Ela parte do lado de dentro. A ameaça não vem da noção de autoconservação. Então, a angústia neurótica, ela parte da pulsão, ou seja, é um perigo interno da gente, né? Então, ela é tida como inadequada, prejudicial, porque ela antecipa ideias e fatos que só são reais na nossa mente, no nosso sistema psíquico. E ela desperta processos de defesa frente ao medo que foi originado dentro de nós. Isso é muito interessante. A ansiedade neurótica, ela tem essa seguinte característica de
como se as antigas situações de perigo ainda existissem. Vou dar um close aqui para vocês verem. Então, ela não é adaptativa, ela é inconveniente e talvez até inútil, né? Ela é um estresse. Então, o perigo pulsional interno é percebido pelo eu e muitas vezes não está muito identificado, né? As fobias infantis e a expectativa ansiosa da neurose de angústia nos oferecem dois exemplos da maneira como se origina a angústia neurótica, transformação direta da libido. Então, eu imaginei um exemplo, sei lá, imagina uma criança que na sua infância, ela lá está na infância e tem uma figura de um pai que a pune com frequência. E isso gera um trauma nela. E tem um detalhe, esse pai não demonstra muito bem o motivo dele estar punindo. Então ela gera essa ansiedade. Beleza. Essa criança cresce e se torna um adulto. Não há mais por que temer uma punição física de seu pai. Mas aí, esse adulto está andando na rua, se depara com uma viatura da polícia e desperta uma ansiedade, um medo de punição, uma angústia. Essa é uma angústia neurótica, porque ela tem uma raiz em fatos da infância, que a figura de autoridade, no caso o pai, tinha com ela, e que está ecoando de uma maneira que não faz sentido, já que é um adulto que não cometeu nenhum crime, não tem nenhum motivo para a polícia, para a viatura da polícia que está passando na rua, detê-la, né? Então, foi um exemplo que eu imaginei desse reflexo neurótico na vida adulta baseado em um evento infantil. Passando adiante, alguns tópicos. O que acontece, né? Não existe... O Freud passou por um certo desenvolvimento da sua teoria. Então, no início, ele falava da neurose de angústia, que tinha a ver com o quê? Com o aspecto de quantidade de libido, o aspecto econômico. Então, se tinha uma expectativa sexual, lembrando que sexual na psicanálise é mais amplo do que somente o ato sexual, né? Tem uma libido que não foi, uma energia que não foi consumada, não foi satisfeita, seja parcialmente, seja completamente. Então, essa libido se converteria num estado de angústia, né? Depois ele desenvolve, nesse estágio 2 aqui, isso não é consenso, tem gente que fala de 2 etapas, outros falam de 3. Aí ele chega a essa conclusão que eu citei anteriormente, que o afeto, ele deriva do recalque, já que separa o afeto da representação, né? E então essa energia fica à deriva e produz um mal-estar. E mais para frente, ele interpreta a angústia como sendo um sinal, seja aquilo que parte, perigo que parte de dentro ou perigo que parte de fora, seria sempre a angústia teria sempre uma qualidade de sinal de perigo com uma função protetora, né? Vai ver mais aqui para frente também. Aí o que acontece? Quando chega na sua obra Inibições, Sintomas e Angústia, ele chega a uma noção de que não é tão necessário distinguir entre a angústia realística e a neurótica. Por quê? Mesmo na angústia realística, é também um perigo pulsional interno que dá origem à angústia, né? Ele é projetado para o mundo exterior e esse perigo apresenta-se como nocivo frente ao eu. Então, o fato relativo à ansiedade normal e à neurose correspondente, eles estão em uma relação muito próxima um com o outro, né? O primeiro, da ansiedade realística, é uma reação a uma situação de fora, e a segunda, uma reação a algo que vem de dentro e que é análogo. Então, existe esse intercâmbio, essa relação. E ele propõe uma distinção que se chama angústia automática e a angústia como sinal, que a gente citou até logo antes. Na angústia automática,
o que determina a ocorrência de situação traumática. Então, é aquela coisa que pega a pessoa desprevenida, gera um trauma, o ego experimenta aquilo de forma passiva, né? E isso tem a ver com toda uma carga arcaica, pré-histórica, de evolução mesmo, e também na vida do indivíduo, como indivíduo que teria o início com a experiência do nascimento traumática. Então, é uma resposta espontânea, rápida, é uma reação a uma situação traumática. A angústia como sinal, ela tem um aspecto muito interessante, que é uma espécie de vacina, né? Assim como uma doença às vezes nos pega desprevenido, nosso corpo tem que elaborar um método de se proteger disso, e a vacina também vem fazer uma simulação de um perigo. A angústia como sinal, a angústia teria essa função de sinalizar, de proteger, porque o nosso ego não quer, ele não quer novos traumas, né? Então aqui, ó, uma frase de Freud. Seja o perigo atribuído a algo externo, angústia realística, ou as emoções pulsionais, angústia neurótica, não se pode achar que a angústia tenha qualquer outra função, afora ser um sinal de evitação a uma situação de perigo. Então, Freud diz que naquele primeiro momento da angústia automática, ele vive um trauma dessa forma passiva. E depois ele repete de forma ativa, porém controlada, enfraquecida, na esperança de ter certo poder de direção. Então, as crianças, quando elas sofrem uma impressão muito aflitiva e forte, elas acabam repetindo, simulando aquela mesma experiência nas brincadeiras com uma tentativa de dominar psiquicamente essas experiências. Bom, vamos agora a parte mais grossa já passou, só algumas considerações para finalizar. Freud está de acordo com Darwin na questão da evolução e em relação a essa angústia e o medo, né? Então tem um fundamento biológico herdado, porque o homem teve que lidar com muitos perigos ao longo dos tempos. E ele percebia que não era uma função só adaptativa de colocar o indivíduo em condições de reagir ao perigo, mas também para ajudar na detecção antecipada de novas situações perigosas, né? Aqui algumas diferenciações que eu acho muito válido de passar por alto, assim. Vou falar o medo. Então, o medo está nesse grupo, porém, o medo ele tem um objeto mais definido, né? É um mecanismo de sobrevivência e refere-se a algo específico. A fobia, um exemplo muito legal para a gente entender como funciona a fobia é o do pequeno Hans. Nesse aqui, depois no link, vocês podem ver um vídeo de alguém analisando sobre essa perspectiva de angústia. Então, como é muito aflitivo esse estado flutuante do afeto da angústia, muitas vezes a pessoa vai colapsar, vai conectar esse cabo solto da angústia a uma nova representação. É o que acontece na fobia. Então, o pequeno Hans, por exemplo, é um menino que tinha uma questão forte lá do complexo de Édipo, tinha uma libido muito direcionada para a mãe, um ódio pelo pai, em consequência, como a gente sabe, e tinha essa angústia da castração. Claro que esse conteúdo proibido da fantasia de incesto foi recalcado. Na medida em que foi recalcado, sobrou esse afeto solto, angustiante, em que ele precipitou na fobia por cavalos. O pessoal vai fazer aí toda uma análise de por que elegeu esse elemento do cavalo, mas não é o caso aqui. Então, a fobia, ela escolhe um objeto, porque quando você escolhe um objeto para a sua angústia que estava solta e perdida, o medo torna-se localizável, e assim é possível tentar evitá-lo, afastando o objeto temido, né? Então, muitas vezes a pessoa vai temer algo que não é ameaçador, de fato, né? E o pânico, ele é uma intensificação insuportável da angústia, e não é desencadeada por um medo específico, né? Então,
O pânico é a intensificação da angústia sem escolher um objeto. Aí tem os ataques súbitos, que a gente já ouviu falar quais são os sintomas físicos, né? Aqui é uma pequena observação que eu vi que pode gerar um debate interessante também. Que a psiquiatria, ela tende a agir com as questões de angústia, ansiedade, pânico, com foco na medicação, na evitação, e promete um certo paraíso, né, um alívio. E a gente pode se perguntar, será que isso resolve mesmo a questão, né? Já na psicanálise não se foge da angústia, mas a gente tenta possibilitar à pessoa uma escuta para dar chance de suportá-la e atravessá-la. Especialmente quando a gente vê pessoas comentando de uma perspectiva lacaniana, a gente vê muito essa palavra de atravessamento. Eu estava assistindo um vídeo da Maria Homem, que ela fez uma leitura bacana, falando que a angústia, ela vai mostrar um caminho que, se a pessoa é capaz de lidar com a angústia sem artifícios para desviar, para anestesiá-la, porque a gente tem vários artifícios, né, de anestesiar o desconforto. Se ela consegue atravessar, ela chega a um estado de quase que um novo eu, uma nova descoberta do próprio desejo, né? E, então, esse seria um caminho interessante. E muito da psicanálise vai girar em torno do tema da angústia, especialmente no estudo das neuroses, né? E está tudo muito interligado. O recalque com a angústia, as neuroses e uma série de manifestações que perturbam a vida de todo mundo, né? Essa foi uma primeira apresentação, espero que eu não tenha sido muito afobado. Nem tudo o que eu anotei eu tive uma compreensão muito clara, mas eu procurei sistematizar de uma forma que fosse suficiente para a gente formar um quadro geral. E aí depois compartilhar com o pessoal esse conteúdo aqui. Se quiserem alterar, enriquecer também, né? É quase uma rede neuronal, né, Gustavo? É, Gustavo, excelente apresentação, está muito bem organizada, muito bem estruturada, acho que traz muita reflexão para todos nós. Queria te agradecer em nome de todos. Eu até gostaria que depois os colegas também se dessem a essa oportunidade também de falar alguma coisa. E vamos passar então a apresentação para a Débora, para que a Débora possa dar seguimento para a gente, então, falando aí sobre ansiedade realística, ansiedade neurótica. Vamos lá? Débora? Deixa eu só ver que ela estava... Deixa eu só confirmar aqui com ela, pessoal, enquanto isso. Gente, se vocês quiserem, nesse meio tempo, ir direcionando aí também para o Gustavo alguma dúvida, algum comentário. Parabéns, Gustavo. Achei bem rica a tua apresentação. Não estudei nada ainda sobre o assunto, mas já tive uma visão bacana aí com o que você trouxe. Estou ansioso para pegar esse material e dar uma olhada com calma, porque tem bastante coisa ali, né? Muito legal. Parabéns mesmo. Obrigado. Depois você vai disponibilizar para nós, né? Sim, sim, vou deixar para todo mundo. Eu gosto muito desse site, né? Você forma esquemas de uma maneira tão... fica fácil de você arrastar os braços para lá e para cá, mudar, transferir, então Eu ajuda. não conhecia esse sistema aí de apresentação. Muito legal. O nome do site eu vou escrever aqui, ó. Tá. Pera aí. Isso. Gustavo, parabéns aí pela sua apresentação. Foi até difícil de comentar. Você foi passando ponto a ponto, né? Certinho, assim, ficou muito claro, né? E eu achei os exemplos que você usou para elucidar também foram muito bons.
Ah, obrigado. O seu áudio está baixo, mas eu acho que eu entendi. Eu também achei que está baixo. Eu tô com um microfone novo aqui, gente. Tem que melhorar ele ainda. Aqui. Gustavo, o Francastro pediu para a gente também, se é possível, repetir rapidamente aí o tópico que você abordou sobre a fobia. Certo. Eu vou falar com as minhas palavras para ver o que eu entendi. Assim. Então, a angústia é esse afeto que está na nossa consciência solto, né? Porque o que acontece com os afetos, pelo que eu pude entender, né? Se você tem uma culpa, uma vergonha, uma alegria, esses afetos, essa quantidade de energia pulsional que a gente lê como sentimentos, elas estão ligadas a algo. Você sente vergonha de, você sente medo de, você sente culpa de algo. Quando é muito desagradável, esse algo é a representação. Quando é muito desagradável ou inassimilável, o nosso ego recalca, joga para o inconsciente, para gerar um certo esquecimento. Então, ele despluga, né? Então fica essa energia que não tem um objeto, ou seja, não tem uma representação, e isso é angustiante, isso é a angústia. É difícil pôr em palavras, gera esse aperto na gente, uma sensação de que tem algo ali perturbando. E como um mecanismo para que não seja mais esse estado desconfortável da angústia, ela, dependendo da psique, do sistema do próprio sujeito, pode acabar se conectando a uma outra coisa. Por exemplo, então, no caso do menino que eu citei, ele tinha muito medo de cavalo. Mas quando o Freud o analisou, ele viu que o buraco era mais embaixo, que a representação original, ou seja, o conteúdo que esse menino jogou no recalque dele para a inconsciência, era relacionado ao complexo de Édipo, ou seja, a atração que ele desenvolveu pela mãe, a raiva e a hostilidade em relação ao pai, tudo isso é tão proibido, né, que ele jogou lá para o fundo, e isso se transformou numa angústia, e essa angústia depois se conectou na representação da fobia de cavalo. Então é como se fosse assim, a pessoa que tem uma fobia de, sei lá, aranha, uma fobia social, ela teria, pode ser, não sei se é regra, mas pode ser que existia antes disso uma angústia. E antes dessa angústia, um outro tema que foi recalcado, né? Assim, não sei se eu fiquei muito claro. Eu acho que está ótimo, Gustavo. Vamos passar a palavra para a Débora. Eu estou observando que a conexão dela está perdendo algumas vezes, mas ela parece que está conectada. Débora, você consegue nos ouvir? Está dando sinal. Débora? Vou tentar te ajudar aqui com o microfone, Débora. Só um instantinho. Esse tema da ansiedade realística, ansiedade neurótica, de fato, a gente está esperando a Débora entrar, gente, então vamos aproveitar o nosso tempo. De fato, é um tema bem complexo, né, Gustavo? O Gustavo comentou um pouco dessa quantidade de informações que acabam ficando associadas, né, à ansiedade, até por conta dessa relação, né, Gustavo, que você comentou com a angústia ali, desde o início, né, assim, a ansiedade é angústia, não é angústia,
né, e realmente, como acho que foi muito bem sinalizado por você, essas constantes revisões que foram feitas na obra do Freud, né, por ele mesmo ao longo dos anos. Então, a gente vê o surgimento dessas palavras como a própria angústia, a própria ansiedade, ela vai aparecendo em formatos diferentes. Agora a Débora está com a gente, né, Débora? Vamos lá? Gente, que luta! Seja bem-vinda mais uma vez, viu? Obrigada. É um prazer muito grande estar sempre aqui com vocês e agradeço, doutor e professor Alexandre, pelo convite. Realmente, a palavra que o Gustavo deu realmente foi bem técnica, bem explicativa. Então, parabéns, viu, Gustavo? Então, assim, agora eu quero estar trazendo para vocês. Vocês estão me ouvindo, né? Tá tudo certo? Já virou trauma aqui o negócio. A conexão da internet. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem, doutor Alexandre? Estamos Tá, sim, dá para ouvir bem. Estamos te ouvindo. Ok. Então vamos lá. Eu já tinha pensado em algo para trazer de uma forma mais didática, porque já tem o Gustavo que trouxe a parte técnica, né, o conteúdo muito bem explicado, e então vamos trazer de uma forma prática para dentro da clínica, né, no momento em que a gente está diante do paciente, diante do analisando, essa forma de aplicação no dia a dia e no momento, essa movimentação com os nossos pacientes. Então, para que nós possamos entender bem de forma prática, nós precisamos entender, em primeiro lugar, que existe a questão de que nós somos seres pensantes, ok? Só que cada um de nós vamos ter que aprender a como administrar esses pensamentos, né? Então, você pode ver que se você tiver num milhão de pessoas junto, cada um vai ter uma forma de administração desses pensamentos, certo? Então, quando eu trago essa questão do poder da decisão e de como eu vou administrar esse pensamento, a gente vai perceber, nós vamos perceber que existem várias linhas em relação a essa construção e administração do meu pensar. Outras linhas, elas trazem para nós que o eu, o ego, ele é único, e ele é que administra o poder de decisão de como eu vou administrar essa questão do pensamento mediante as experiências e aquilo que eu recebo. Para a psicanálise, né, Freud nos ensina e nos mostra que o eu, ele não é único, ele é composto, né? A gente está sempre mencionando sobre isso. Então, qual é essa composição? É o tópico, a primeira tópica e a segunda tópica, né? Consciência, pré-consciência, inconsciente, e o eu, né? Que é o id, ego e superego. Então, essa composição é que diferencia de outras linhas que fala sobre a questão da psique. Então, Freud trouxe para nós o entendimento dessa questão da nossa administração do pensamento. Olha só, tentam me acompanhar aqui para você ver onde eu vou chegar. Pegando, então, que eu construo a minha questão da administração do pensamento, eu vou ter as minhas experiências dentro do ventre da mãe. Então, significa que para a psicanálise nós temos um inconsciente que ele já vai recebendo informações externas, independente da consciência, tá? Então, quando vem todas as questões que já foi mencionada pelo Gustavo, acerca do complexo de Édipo, das pulsões, né, da libido, e toda essa questão é que vai contribuir para que o indivíduo lide com o que ele recebe, ok?
da maneira, e ele vai ter uma representação desse conteúdo que ele recebe. Então, cada um vai administrar de uma maneira. Vamos fazer um exemplo muito simples. Como o Gustavo falou, da repressão, né, da castração de um pai, né, que trouxe uma punição para a criança, e ela vai representando isso no decorrer da sua vida, mesmo que ela já não vive mais essa repressão, mas essa punição. Então, mas todas as questões, todos os momentos que ela tiver esse start, vai trazer ela o conflito que ela tem com uma realidade. Então, nós construímos o nosso modo de pensar diante das pessoas que nos cuidam, né? Então, a passagem das minhas fases, né? O Freud falou muito sobre essa construção da personalidade. Então, como que essa criança recebeu essas informações é que vai fazer a diferença no seu externo em contato com outras formas de pensar e também com outros ambientes. Eu tenho um exemplo muito simples que eu falo com os meus pacientes, o seguinte: uma criança que foi ensinada do como pensar ao se alimentar, ela deve sentar na mesa, ela deve ter uma estrutura de como ela vai se alimentar, ok? Mas ela só pode sentar na mesa. Essa família é convidada por amigos que tem um monte de criança, tem bastante pessoas, e eles decidem, para organizar o ambiente, os adultos sentarem na mesa, ok? E as crianças estendem-se um pano no chão, e a criançada senta no chão e come. Essa criança construiu um como pensar de uma determinada forma. Então, ela se identificou de uma forma e trouxe, quando ela está num ambiente externo com outras formas de pensar, ela vai ter um conflito com aquela realidade. Então, a reação desse conflito, dessa dimensão que ela tenha, quanto maior o conflito, mais o desenvolvimento de uma neurose, ok? Ela vai se imaginar sentada no chão e vai ter vários perigos. Então, cada um vai reagir de uma forma. Agora, se ela consegue entrar em contato da realidade, mesmo que ela foi ensinada e construir um pensamento de que ela tem que sentar na mesa, e ela entrar em contato com a realidade e conseguir se organizar, ela entra numa neurose realística. Ela entrou em contato com a realidade. E essa ansiedade se ambienta num momento normal, tá? Ela é administrável, ela consegue administrar essa realidade, esse contato com a realidade e a administração da ansiedade. Mas se ela não consegue administrar esse conflito, então a forma com que ela vai lidar com esse conflito é que pode dimensionar essa imagem mental do pensamento de modo com que esse conflito possa trazer esse perigo, que ela constrói a sua maneira de pensar, trazendo essa angústia, porque a angústia ela vai estar associada à dimensão da ansiedade, né? Então, como eu vou lidar com isso dentro da clínica psicanalítica? Por que Freud instituiu a questão de que o analista, quando ele entra no consultório, ele se esvazia de si mesmo, ele coloca o seu modo de pensar dentro da gaveta, porque se ele colocar conselhos, se ele colocar a sua forma de pensar diante desse paciente, é mais um ambiente de conflito e mais uma construção de neurose, porque ele já não tem um conflito com a realidade. Então, se ele tiver um ambiente de conflito dentro do consultório, esse paciente vai patinar, ele vai ficar amassando barro e não vai conseguir essa construção de administração entre a neurose e a realidade. Vamos colocar de uma forma muito superficial que essa neurose está construída na sua imagem mental de como ela construiu o seu pensamento diante das circunstâncias.
ok? Então, essa neurose, essa ansiedade que vai dimensionando, quando ela chega no consultório, essa técnica da psicanálise, né, que é a associação livre, esse paciente ele vai começar a falar, ele vai se ouvir, e cabe ao analista trazer para ele de uma forma segura e de uma forma sutil, vamos dizer assim, cuidadosa, para que acompanhe esse paciente mediante a sua condição, diante dos seus limites, vamos dizer assim, de acordo com a realidade. Então, ele vem de forma segura para a realidade, construindo uma nova forma de pensar e administrar seus pensamentos, né? Então, a neurose, ela vai vir de acordo com como essa pessoa constrói seu pensamento. Devemos entender que nós somos seres pensantes e cada um vai construir, mediante aquilo que recebe, a sua administração do externo, que traz para ele um conflito, né, que pode gerar essa ansiedade neurótica, e a forma dele construir uma administração disso é ele entrar em contato com a realidade e conseguir trazer uma nova forma de pensar, administrando a sua neurose e a ansiedade. Então, eu gostaria de fazer aqui uma forma mais dinâmica disso que eu falei, da gente fazer um bate-papo, né, acerca dessas questões que eu tenho falado. Então, aquilo que o Gustavo trouxe, a forma técnica, o conteúdo, né, de que Freud trouxe para nós, e mais essa questão prática e didática que eu estou apresentando para vocês, eu gostaria que a gente pudesse estar conversando, né? Porque o que acontece? Por que Freud instituiu o tripé? Porque nós temos que ter o conteúdo, como o Gustavo trouxe, nós temos que ter a experiência conosco acerca da neurose, você vivenciar as técnicas da psicanálise em você mesmo, e depois o acompanhamento com pessoas mais experientes, para você aprender a cooperar com esses pacientes de uma forma segura, para que ele consiga administrar esses conflitos. Então, eu falei de uma forma mais didática, de uma forma mais leve, né, em relação ao conteúdo, porque Freud é complexo, né? E a gente precisa trazer essa discussão, essa roda de conversa, para que a gente possa assimilar e construir uma nova forma de pensar nós, diante de um conteúdo, para que a gente possa dominar a técnica da psicanálise e, principalmente, dentro do consultório, ser pessoas mais aprofundadas. Porque quando a gente fala de psicanálise, a gente fala de profundidade. Porque o ego, o eu, ele entra na matemática de uma forma pequena, um pouco fora do nível da água. Mas o inconsciente não entra na matemática. Então, olha o conflito de algo que não tem uma exata, algo que o inconsciente é dinâmico, e ele não tem exata. Não tem como você colocar todos os inconscientes e colocar dentro de uma panela e fazer uma sopinha, porque não cabe. Cada um vai ter uma construção e uma visão de modo com que ele recebeu, trazendo essas questões e conflitos com a realidade. Então, só que o ego, ele pode entrar nessa matemática, vamos dizer assim, que é a questão de forma segura, ajudar esse ego, esse eu, a desenvolver uma maturidade a ponto que ele consiga administrar esse conteúdo muito maior do que a sua própria consciência. Então, cabe ao analista, de forma segura, conseguir trazer para essas pessoas essa administração entre o ego e o id, para construir um superego que medie isso de uma forma mais harmoniosa, né? Então, um ego infantilizado, um ego que não consegue administrar seus conflitos entre a realidade e o imaginário, e ele entra em conflito. Então, esse superego, ele é deficiente,
e provavelmente aumentando aí essas crises de conflitos que ele tem com a realidade. Dentro da neurose, a ansiedade neurótica, a ansiedade realística, que eu dei um exemplo mais ou menos prático aqui, existe também a ansiedade moral, né, que é quando o superego, ele tem essa questão da moralidade. Então, o ego, ele entra em conflito com o seu superego também, de acordo com o medo ansioso de não cumprir as regras morais do superego. Então, esse conflito nas 3 áreas dimensiona. Cabe, então, ao psicanalista entender isso de forma prática, associada ao conteúdo, de modo que ele consiga identificar no paciente o seu modo de pensar diante dos seus conteúdos, a sua história, aquilo que cooperou o modo dele pensar e a dimensão dessa neurose, dessa ansiedade e que tipo de neurose ele tem, né? E qual a dificuldade que ele tem entre contato com a realidade e suas neuroses. Quando eu falo de neurose, vamos lembrar que existem vários tipos de neurose. O Gustavo falou algo mais próximo a isso, no sentido do que o paciente pode ter uma ansiedade neurótica obsessiva, né? Ele transferiu para um objeto, no caso ali do menino Hans, que ele trouxe essa neurose obsessiva, desenvolvendo esse pânico. Então, como é que o analista vai tratar com esse paciente mediante a isso, né? Então, vamos tentar fazer aí um bate-papo acerca disso? Gostaria de ouvir vocês e a gente poder organizar aí um pouco essas questões. O que você acha, doutor Alexandre? Excelente proposta, muito boa, Débora. Eu acho que a ideia do seminário é também que a gente aproveite esse espaço para trabalhar essas questões, tirar dúvidas, né, e ampliar um pouco mais a nossa noção e entendimento sobre esses temas que a gente vem estudando também ao longo do curso, né? Então, que forma melhor, né, que boa sugestão é essa que você deu para nós, que é aproveitar para falar sobre, ou para perguntar, ou para tentar entender algumas particularidades. É um tema bem interessante, e principalmente isso que você falou, né, Débora, quando você sai do aspecto conceitual e vai para a clínica de fato, né, quando esse paciente chega até nós, a coisa mais interessante a se pensar é que ele não vai falar assim, olha, eu estou com uma ansiedade realística, eu estou com uma ansiedade neurótica, né? Ele fala, não, eu vivo ansioso, eu sofro muito por ansiedade, né? E aí, quando esse primeiro contato com o nosso analisando, com o paciente, né, inclusive ali nas entrevistas preliminares, na etapa da anamnese, tudo isso, a gente identifica que essa pessoa busca o processo terapêutico, busca a ajuda de um psicanalista para tratar a ansiedade, aí acende um sinal de alerta para nós, porque nós precisamos, a partir daí, entender todas essas narrativas que constroem ou significam essas representações que o Gustavo falou, que dão lugar, né, à própria ansiedade que esse paciente busca, de fato, entender e superar. Então, acho que, quando você fala, eu acho que é excelente esse ponto, é excelente colocação. A clínica, quando nós nos deparamos com o atendimento, é muito diferente da teoria. Porque, na prática, ninguém fala que está com uma ansiedade neurótica, uma ansiedade realística. As pessoas falam que estão ansiosas, e muitas vezes sequer sabem por que estão ansiosas, ou o que provoca nelas a ansiedade. E aí, cabe ao analista, né, nesse processo de investigação do inconsciente, dessas narrativas, entender, de fato, de onde vem, quais são as origens dessas manifestações ansiosas que esse paciente tem. Então, vamos aproveitar, pessoal, aproveitem, tanto a Débora está aí disponível para compartilhar com vocês um pouco mais, eu também, o Gustavo, que investigou bastante, né, Gustavo, também aí se preparando para esse seminário. Vamos aproveitar. Quem quer começar? Posso fazer uma pergunta? Vamos lá. Oi, Débora, bom dia. Obrigado, né, mais uma vez, Gustavo e Débora também pela contribuição.
Eu tenho uma dúvida. Quando você trouxe o exemplo da criança, né, à mesa e tal, e quando isso se quebra, né, num outro cenário, existe uma faixa etária que essas coisas acontecem para que o recalque ou o trauma seja recalcado, mais comum ou não? Durante a infância toda isso pode acontecer? Bom dia. Bom dia. Então, vou responder mediante o exemplo que eu dei, né? Acerca assim, a gente precisa entender que a construção do nosso pensamento, né, já vem com as experiências que nós temos até dentro do ventre da mãe, que a psicoembriologia já vem trazendo essas informações. Então, a nossa construção de como pensar mediante ao que eu recebo, né, já vem desde pequenos, né? Como é que eu vou aprender a administrar isso? Isso vai ser individual para cada um, né? Então, um exemplo muito simples, por exemplo, tudo vai contribuir do meu como pensar. Como o Gustavo falou, pode ter influências dos traumas, pode ter essa angústia, ela vai vir, essa ansiedade, ela vai vir de acordo com o que eu visualizo, porque o nosso pensamento, ele constrói imagens mentais ou voz interior. Então, que imagens eu crio mediante a essas informações externas é que vai trazer para mim essa complexidade de perigo ou uma complexidade de administração com a realidade. Então, respondendo a sua pergunta, a nossa construção do como pensar vem lá de trás. E isso pode dar continuidade dos conflitos, trazendo uma dimensão, se eu não aprender a administrar esses conflitos. Então, como o Freud menciona, né, no volume 14, ele menciona muito isso sobre a questão do ego infantil. Então, o amadurecimento do ego é aquele suporte, é aquela construção de administração do externo. Isso vai fazer com que o ego aprenda a administrar esses conflitos. Quando a criança desenvolve certas dificuldades conflitantes, esse ego não amadurece. Consegue entender um pouco? Então, se eu trouxer, por exemplo, eu tenho uma sobrinha linda, fofa de minha paixão. Ela foi construída através dos pais e através das suas fases, que ela não perde nada em tomar refrigerante, ok? Tem crianças que são castradas nessa questão e ela não consegue administrar esse conflito quando ela está no ambiente externo e com outras formas de pensar. Então, se essa criança chegar nesse ambiente sem uma administração do conflito, ela vai desenvolver essa neurose. Por que eu não posso tomar refrigerante? Ela pode se imaginar tomando refrigerante e dando dimensão na castração dos pais. Consegue entender? Eu estou falando de uma forma bem simples, de uma linha bem fininha, para que a gente possa discutir essa questão. Então, por exemplo, a minha sobrinha, ela aprendeu a administrar o conflito. Ela pode ir em qualquer festa, né? E ela, por exemplo, uma festa de aniversário de alguma colega, de um amiguinho, e tem só refrigerante. Ela pergunta, olha, eu não tomo refrigerante, você tem outra coisa? Ah, não temos outra coisa. Temos água. Ela fala assim, então pode me servir água, por favor? Então, ela administrou essa ansiedade, essa neurose, ela trouxe um controle sobre isso, de modo com que ela administre o externo. Isso não traz para ela angústia e uma ansiedade dimensionada. Você consegue entender? Agora, uma outra criança que não aprende isso, ela vai ter uma angústia em ambientes desse tipo, porque ela não conseguiu organizar isso pelo seu ego, porque vai trazer um desejo. Nós somos seres de desejo,
né? Se eu não administro bem o meu desejo, eu entro nessa neurose angustiante, desenvolvendo uma ansiedade dimensionada. Aí eu vou para a festa, mas a minha mãe falou que eu não posso, castração. Eu vou numa festa, mas meu amiguinho toma e fala que é legal. A mãe dele diz que não castra, a mãe dele diz que não tem problema nenhum tomar refrigerante. Vocês conseguem entender? Olha o conflito que essa criança vai ter com a realidade, né? Então, quando ela se torna adulta, ela pode trazer uma dimensão do seguinte: eu vou tomar todos os refrigerantes que tem na face da terra, porque houve uma castração e ela não soube administrar isso. Então, ela pode entrar, inclusive, em obsessão, ela pode entrar em tantas questões que nós vamos precisar discernir isso na fala do paciente, a ponto de nós conduzirmos de forma segura para que ela aprenda a administrar a castração que houve, o desejo, entre outras coisas que ela viu, enfim, como que ela está lidando com tudo isso? É o analista que vai identificar e saber que tipo de neurose ela tem, que tipo de ansiedade, a dimensão dessa ansiedade, né? A dimensão desse conflito, como que o analista vai lidar com isso, né? Então, a sua opinião não pode entrar, porque se a sua opinião é o seu como administrar o seu pensamento, trazendo mais angústia para esse paciente. E muitas vezes, nesse ponto que eu queria chegar, no adulto, quando você está com ele na clínica, muitas vezes ele tem essa angústia, ou ele tem essa questão de tomar muito refrigerante, comer muito doce, mas ele não sabe por quê, muitas vezes, né? Porque foi recalcado lá atrás, e você vai ter que fazer esse trabalho. É isso, né? Sim, porque no decorrer dessa angústia, dessa neurose, o que vai acontecer? Nosso ego, né, ele rejeita tudo que é ruim. Só que a pessoa tem uma má administração de conflitos e isso vai para o inconsciente. Como o nosso inconsciente é dinâmico, ele está em movimento, o ego vai estar em conflito constante, né? Então, mesmo que ele vivenciou isso, esse movimento constante acompanhou ele no Cronos, né? No desenvolvimento das fases. Só que o seu ego está lá na infância sem um amadurecimento. Então, esse ego, ele não acompanha o desenvolvimento das suas fases, aumentando os conflitos, né? Então, legal. Cabe a esse analista a identificar da onde começou essa má administração. Tem crianças, por exemplo, como o Gustavo comentou, no complexo de Édipo, por exemplo. Tem crianças que já têm informações inconscientes do desejo da mãe de não tê-lo. Então, ele já tem aquele instinto de morte, entendeu? Aí, lá na frente, quando ele buscar ajuda, com 30 anos depois, como é que o analista vai ver isso? Então, nós precisamos entender que uma técnica que é regular para todos, que é a associação livre, interpretação de sonhos, ou seja, você vai usar várias ferramentas de acordo com a necessidade daquele paciente, porque ele nunca vai se apresentar igual, você concorda? Cada sessão, ele vai trazer algo, e aí onde entra nós para analisar e comparar. Que legal, é a aplicação no método, né, professora? Bom, Fran Castro levantou a mão, está querendo falar para a gente também. Vamos lá? Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. É possível que uma criança, ou mesmo um adulto, ele acabe quase que de forma hereditária recebendo os recalques dos seus pais. A exemplo, é muito comum hoje você ter pessoas que são ligeiramente violentas ou não sabem receber uma negativa porque tiveram, sob certos aspectos, pais muito severos que não admitiam falhas, que não admitiam que eles fossem em segundos lugares. Então ele não conviveu com a ansiedade da derrota, né? Ele não conviveu com a ansiedade do fracasso, não soube lidar, não soube construir isso. Sim, exatamente. Então, há heranças comportamentais que influenciam o desenvolvimento desse filho, desse ser, né, desse indivíduo.
E isso vai começar a vir, essas heranças comportamentais, desde novo, né? Tanto que Freud, ele vai trazendo a construção da personalidade em sua fase oral, anal, então tudo isso vai trazer para o indivíduo informações. E como ele vai administrar essas informações no seu pensamento, é que vai trazer para ele resultados de angústia, esses perigos, ou vai trazer um aprendizado nessa administração dos conflitos, como eu dei exemplo da minha sobrinha. Entende? Então, por exemplo, uma mãe tá comigo, né, nas sessões, e ela trouxe uma informação atual de que ela passaram por conflitos, a família toda, separação, um monte de situações, e o filho mais velho acompanhou diversas situações, como as agressões que ela viveu, né? É natural o menino, né, como a gente vê aí a questão do complexo de Édipo, ter uma adoração, né, uma admiração pela mãe, um desejo pela mãe. Então, quando ele vê, mesmo mais velho, ou principalmente com desenvolvimento de consciência, ele vai tomar, o filho, até já comentaram sobre isso, que o menino, ele prefere ser espancado do que ver a mãe sofrer, por causa dessa conexão com o Édipo. Então, como que esse menino trouxe esse desenvolvimento, essa passagem, né? Então, como ele vai lidar com situações conflitantes. Então, o que aconteceu? A mãe chamou a atenção dele devido a alguma questão que precisava ser administrada, né? Porque a gente tem que corrigir, tem que orientar. E o menino ficou tão angustiado, que quando ela percebeu, ele foi para a cozinha e estava com uma faca virada para ele, assim. Aí, graças a Deus que ela estava fazendo terapia, ela chegou, foi conversando com ele, dizendo, filho, não faça isso, o que está acontecendo? Eu não quero mais viver, eu não aguento mais. Menino de 8 anos falando um negócio desse, né? Então, para ela foi chocante, mas ela conseguiu administrar esse conflito com a realidade do filho querendo se matar, entendeu? E aí ela foi trazendo para ele um conforto. É isso que, essa conexão de indivíduos, que eu falo que é conexão de alma, né? É aquilo que você vai trazer para o outro conseguir administrar o conflito dele. Então, quando ela trouxe para ele um conforto, ele foi baixando a mão e ela conseguiu tirar a faca da mão dele. Ela colocou ele no colo e disse, filho, eu sei que você está passando por momentos difíceis, né? Mas você não fala que é igual a mamãe? A mamãe enfrenta esses conflitos e a mamãe está lutando, então você tem condição de fazer também. Ele abraçou ela e falou, mamãe, eu te amo. Você conseguiu entender? Então, várias questões que nós precisamos identificar. É interessante que o Frank Castor, ele traz uma abordagem, né, Débora, que traz uma noção um pouco diferenciada para nós dessa ansiedade, né? Essa ansiedade daquilo que nós deixamos de experimentar ou experimentamos em função dessas influências da educação dos nossos pais, né? Lembrando que quando a gente fala de pai ou pais, nós estamos falando dos pais simbólicos, a gente não está falando necessariamente dos pais biológicos, né? Mas aquele que está na figura desses pais, representando esse pai simbólico. Mas essa noção me lembrou muito um dos temas que nós discutimos aqui nos seminários passados, um pouco sobre o narcisismo, falando um pouco da noção do narcisismo primário, do narcisismo originário, pouco dessa noção complementar que tem a ver com esse lugar do desejo que pertence aos próprios pais, né? Que é quase que transferido ali num processo ali naqueles primeiros anos de desenvolvimento da criança para ela, ou seja, os pais praticamente transferem para os seus filhos, né, para as crianças ali, esse desejo. E em algumas vezes não só transferem esses desejos que acabam dando esse formato, mas também acabam transmitindo também um pouco desses outros reflexos. Eu sempre trago com bastante frequência nos nossos seminários online até a noção da violência doméstica, né, que é algo muito comum, é algo que a gente lida com bastante frequência na clínica, as agressões contra as mulheres, ou as situações de feminicídio que envolvem, né, principalmente o nosso país, um recordista nessas situações, né, a questão da própria agressão
verbal, porque a gente acha que a agressão é só a violência física, né? Mas outros tipos de agressões, as agressões psicológicas, as agressões verbais, as agressões não verbais, e como que isso também vai dando esse formato, né? Vai constituindo realmente esse eu. Então, quando a gente fala do desenvolvimento do eu, e a gente se questiona, mas será que tudo realmente é culpa dos pais? Será que tudo que eu sou hoje, de alguma forma, os pais são responsáveis por isso? Podemos dizer que nós precisamos relativizar esse tudo, mas também não podemos isentá-los dessa responsabilidade, porque eles têm um papel muito importante como um dos principais influenciadores na constituição desse eu. Né? Então, por isso que a gente fala que até mais ou menos o fim da fase edipiana, a criança ela não se constituiu como ser humano, como pessoa, ela está se constituindo. Então, todas essas influências, sejam elas do mundo externo, sensorial, biológicas, ou mesmo as influências dos irmãos, dos pais, dos educadores, dos professores, todas essas influências, elas acabam realmente constituindo esse ego, e não só ele, né, mas reservando, trabalhando nesse reservatório, que são as nossas memórias, os nossos registros, inclusive trabalhando também na formação ainda mais desse inconsciente no desenvolvimento do superego. Então, é interessante que a gente pense um pouquinho nesse contexto da ansiedade. Falar de ansiedade é falar de um mal social, algo que faz parte da nossa vida, né? De quase todos nós. É difícil falar de alguém que nunca viveu ou que não experimenta a sensação de ansiedade. Eu sou muito da linha, da percepção que falar de ansiedade é falar de um mal-estar social, porque essa própria pressão que nós sofremos desse mundo externo, essa pressão que demanda de nós sobrevivência, que demanda de nós trabalho, dinheiro, relacionamentos, relações sociais, tudo isso são fatores estressantes. Tudo isso são fatores que, de alguma forma, podem, sim, causar, né, vamos falar, angústia, tristezas, depressões, né? Porque quando nós estamos falando da angústia, inclusive o tema do nosso próximo seminário, nós vamos falar um pouco sobre luta e melancolia, mas quando a gente fala de angústia, talvez a gente está falando aí de uma tristeza um pouco mais profunda, mas talvez a gente pode até estar falando de uma tristeza transitória, de uma certa angústia transitória. Agora, imagina o momento em que nós nos deparamos com essa ansiedade que deu, né, ou que constitui essa angústia, e que ela acaba ganhando esse caráter de uma angústia crônica, de uma depressão crônica realmente. Então, eu gostaria até que a gente ficasse bem atentos em relação a esse tema, porque o nosso papel como analistas, como profissionais da saúde mental, ajudar essas pessoas a sair desse estado depressivo, né, dessa angústia, dessa ansiedade, que geralmente causa, de fato, essa série de sintomatologia, palpitação, causa dor no peito. Hoje em dia, quando causa dor no peito, as pessoas estão achando que é Covid, né? Mas não que a gente está negando a Covid, muito pelo contrário, nós falamos sobre Covid negação no último seminário, mas como que essa sensação da dor no peito também aparece com bastante frequência, e nós podemos citar outros tantos sintomas, né? Por exemplo, é muito comum os pacientes, quando estão vivendo esses momentos de muita ansiedade, experimentando esses fatores estressantes, eles costumam perceber as vistas um pouco turva, começam a perceber imagens que ficam saltando nas vistas também. Então, é uma série de sintomas, e a gente precisa começar a pensar como que esse paciente chega para nós. O que ele relata? Ah, doutor, olha, você sabe que essa semana eu tive eu comecei a ver umas imagens, uma série de, eles chamam de feixes de luz que aparecem, e eu não sei o que está acontecendo, estou tentando entender o que está acontecendo. Então, pessoal, atenção, realmente
precisamos desse embasamento teórico. Acho que o Gustavo fez um trabalho primoroso em trazer para a gente toda essa série de revisão, essa investigação que ele trouxe em torno do tema, mas eu acho que o nosso maior desafio como analistas é a nossa capacidade de conciliar a teoria com o processo clínico, ou seja, nós somos bons analistas de acordo com a nossa capacidade de interpretação, mas eu não preciso e não devo interpretar de acordo com aquilo que eu acredito, mas de acordo com aquilo que o nosso analisando nos traz. Lembrando que nós precisamos estar numa posição de neutralidade nesses momentos. Porque, gente, quando se fala em neutralidade, eu vou até passar a palavra para o Frank Castro na sequência, que ele levantou a mão, mas quando se fala em neutralidade, pensem, todos nós, de uma forma ou de outra, lidamos com ansiedade. Todos nós, de uma forma ou de outra, lidamos com as pressões do dia a dia, do relacionamento, da família, do trabalho. Não faltam situações estressantes para nós, do trânsito, né? Todos nós que vivemos aí nas grandes cidades, nas grandes capitais, sabemos que é essa vida nas grandes capitais. Agora, vamos dar uma refletida nisso. Se o paciente traz essa situação e eu falo, olha, sabe como é que eu lido com estresse? Eu faço yoga, eu faço meditação, né? Eu controlo a minha ansiedade, vigiando o que eu estou comendo. Gente, calma. Nós temos que estar atentos que nós não somos conselheiros. Nós não estamos ali para dar sugestões ao nosso paciente de como ele controla a sua ansiedade, né? Ou de entender como controlar essa ansiedade. Nós estamos ali para que ele entenda por si, através, né, vamos falar assim, do seu próprio insight, da sua própria construção, né? Ele pode ter ali a ajuda do terapeuta, mas ele precisa entender o que causa, o que gera nele essa ansiedade. E a partir daí, ele avaliar quais são as alternativas que ele visualiza como possíveis para poder combater a ansiedade. Porque senão nós vamos falar, vai fazer um tratamento homeopático, vai tomar floral, né? Ou corre para a hipnose que resolve. Então, atenção, pessoal, nós somos psicanalistas. A psicanálise por si só, ela já basta, ela é suficiente. Nós precisamos estar atentos que essa busca, ou essa tentativa de uma solução rápida para os problemas não é para nós. Não diz respeito à psicanálise e à prática psicanalítica. Então, o paciente fala, eu queria tanto saber como resolvo isso. Eu falo, poxa, mas eu também. Se você soubesse, me fala, né? Eu também tenho uma série de coisas que eu tenho vontade de resolver. Agora, dizer para o meu paciente que eu também sou ansioso é um equívoco, porque não sou eu que estou em análise, é ele. Então, a gente também tem que estar atento com essas relações mais profundas que envolvem transferência e contra-transferência. Ele não está ali esperando que eu diga para ele que eu sou empático porque eu também sou ansioso. Ele está ali buscando entender o que causa nele a ansiedade. Agora, se se trata de uma ansiedade realística, se se trata de um TOC, de um transtorno obsessivo-compulsivo, eu não sei, né? Mas o processo de investigação, a própria clínica em si, ela vai trazer aos poucos esses elementos. Então, eu acho que a gente precisa estar muito atentos com esse olhar, porque por ser um tema tão comum no nosso dia a dia, nós achamos que nós temos a solução para ele, né? E a nossa solução, muitas vezes, vai querer ser uma solução prática aos nossos olhos, porque ela é muito mais acessível para nós. Não demanda o esforço da escuta flutuante, da livre associação. Frank Castro, dando espaço para você falar, desculpa aí. Não, professor, tudo bem. Considerando um outro alemão, o Nietzsche, ele diz que o mundo não tem objetivo, né? Tudo é sempre uma eterna repetição dos mesmos fatos, mudando ali apenas os atores e o momento histórico. Uhum. Seria muito equivocado pensar
que essa geração, que é a nossa geração, que está imbuída nesse movimento de workaholic, onde eles trabalham exaustivamente, quase que compulsivamente, não é também uma espécie de fuga de todas essas angústias que eles têm que enfrentar, ou que eles precisam lidar, ou que de alguma forma precisam amadurecer, sejam elas emocionais, interpessoais, né, ou até mesmo familiares? É um bom questionamento. É possível que sim, né? Mas mesmo se falando em repetições aí, que a gente sabe que existem algumas influências aí dos pais e tudo, inclusive de gerações passadas, né? Que vão passando de gerações para gerações, nós não podemos esquecer que nós estamos falando de indivíduos, do sujeito. Cada um, apesar das influências, todos nós temos a nossa própria história. Às vezes aquilo que para mim é um fator angustiante, que me gera ansiedade, no outro não gera ansiedade, né? Agora, de uma certa forma, se nós olharmos algumas das principais publicações de Freud a partir de 1920, em que ele tem essa abordagem muito mais para o social e para esse contexto entre guerras e pós-guerra também, nós vamos perceber que ele fala, assim, de um mal-estar social claro, eu acredito que de alguma forma alguns comportamentos, inclusive o fato de uma pessoa estar nesse estado de workaholic, ela realmente pode estar adotando isso como um possível mecanismo de defesa. A gente só consegue deduzir isso a partir de uma investigação sincera e profunda da história de vida dessa pessoa através da prática da clínica psicanalítica. Posso fazer um comentário? Claro. Quando eu estava fazendo aí a pesquisa, né, eu vi não só teses e artigos, todos referentes ao trabalho do Freud, mas também vi vídeos de psicanalistas, e eu achei muito interessante, porque isso que o Francastro trouxe foi citado. É claro que, conforme o professor Alexandre disse, a gente não pode pegar uma coisa e generalizar totalmente. Mas, com certeza, dentre as nossas artimanhas para fugir da angústia, tem padrões que nos entorpecem. Então, para alguns, vai ser um entorpecimento físico, com droga ou com comida, que também entorpece, qualquer coisa que tire a gente de um estado um pouco mais natural, de vazio, em que emergiria mais a angústia que já está lá, né? E então o excesso, às vezes, de trabalho, o excesso de vídeos na internet, a gente tem várias estratégias, né, para tentar se anestesiar com a toxicidade sensorial de várias formas, né? Não sei se eu falei bobagem. Não, falou não. Acho que é isso mesmo, cada indivíduo busca de alguma forma, né? Eu tenho acompanhado alguns casos clínicos, alguns que têm surgido realmente estão relacionados ao uso de alguns tipos de tóxicos, né? Aí a Débora depois tem mais propriedade para falar um pouco sobre isso, e outros eu tenho acompanhado outros tipos de adicções, por exemplo, com relação a videogame, que está muito comum, muitos problemas que aparecem em função do longo período que as pessoas, alguns membros de algumas famílias, ou entre casais, algumas pessoas passam longas horas no videogame e se desconectam, né, do mundo. Aí me lembrou muito aquele filme do Spielberg, Jogador Número 1, que mostra um pouco essa realidade que as pessoas passam quase que a viver uma realidade virtual e a se desconectar do mundo real. Acho que esse advento da tecnologia, das redes sociais, tudo isso acaba trazendo muita informação, muita comunicação, mas não necessariamente acho que está trazendo muita verdade para nós, né? A gente acaba vivendo um mundo que talvez esteja se distanciando um pouco desse mundo real, né? A gente começa a viver um pouco esse mundo meio fantasiado, como se a vida, quando você olha, a grosso modo, já passo para o Fábio levantou a mão, né, Fábio? A grosso modo, quando você olha para o Instagram, por exemplo, grande parte dos perfis, não são todos,
né? Não dá para generalizar também, mas parece que a vida realmente é incrível para todo mundo, né? É festas, é saídas, é jantares, é viagens. Então, como que parece que essa construção simbólica que está por trás de uma rede social como essa, ela cria uma noção de mundo que não condiz com a noção, né, ou com a realidade. E aí, quando essas pessoas voltam para a realidade, elas acabam vivendo essa angústia de ter que se deparar com a realidade. Então, eu tenho um caso que eu acompanhei, que a pessoa tinha muita dificuldade, porque ela acompanhava vários comentários e fotos de outras pessoas nas redes sociais, ela estava em um fuso horário diferente dessas pessoas, e aí, no meio dessas diferenças de horário, ela acompanhava as fotos e ficava interessada e falava, quando ela acordava no outro dia, ela falava, gente, enquanto está todo mundo vivendo, trabalhando, se divertindo, eu tenho que enfrentar a realidade aqui. Né? Então, ela fala como que ela sentia essa dificuldade de olhar para fora, ver esse mundo que parece não ser real, né? Mas que quando ela olhava para o seu próprio mundo, ela via que a vida parecia bem mais difícil por conta disso. Então, e isso gerava nela angústia, gerava ansiedade, inclusive muita insônia por conta dessas constantes situações de angústia que ela vivia em função dessas percepções que foram construídas. Fábio. Eu tenho uma pergunta, né? Que é a seguinte: a ansiedade, ela, pelo que eu entendi, posso estar enganado, ela é uma representação, né, de um conflito, onde eu interpreto isso com a ansiedade. Muito bem, a partir daí, a minha pergunta, né? Ela está ligada completamente à drogadicção, que é assim: hipoteticamente, eu vou e adentro a adicção, né, ativa. E eu passo a ter essa ansiedade por aquela próxima droga, enfim, todo aquele mecanismo ansioso para adquirir aquilo tudo. E eu passo a ficar limpo, eu saio da adicção, mas eu percebo que nas pessoas que têm essa ansiedade, ela geralmente traz um substituto para continuar no ciclo vicioso da ansiedade. Então, a minha pergunta era com base nisso. Por que que, geralmente, o ser humano ele troca uma ansiedade por outra, especificamente quando ele está na adicção? Débora, quer falar para nós? É uma pergunta e tanto, hein, Débora? Bom, ele tocou, né? Ele tocou num assunto que prometo que eu não vou me empolgar. Então, Fábio, né? Isso é muito interessante, porque nós vamos perceber que a psicanálise ela tem uma contribuição profunda na questão da adicção, que muitos acreditam que ela não tem. Mas nós temos como provar isso. Primeiro, nós falamos sobre o conflito com a realidade, né? Que essa pessoa, a construção do seu pensamento, vai poder desenvolver essa neurose, dimensionando essa angústia, essa ansiedade. Quando esse conflito ele se torna cada vez mais complexo e a pessoa não consegue administrar mediante as suas faltas, mediante os seus traumas, mediante o seu vazio, que é como ela interpreta o que ela recebe. Você falou muito bem sobre isso. Quando eu trago isso para a adicção, independente do estímulo, do objeto obsessivo que ela transfere, ela já traz esses conflitos. Então, por isso que Freud fala sobre o rei bebê, né? Aquele que ele desenvolve a sua angústia, a sua neurose, de modo que ele não administra essa questão e o seu ego não se desenvolve. O ego não desenvolvendo de forma amadurecendo, a construção do superego é zero ou extremamente deficiente. Então, quando eu falo de adicto, quando ele vem buscar a recuperação, nós vamos encontrar
diversos pacientes nessa questão. Ele tem um ego infantilizado ou imaturo, de modo que ele não dá conta com a realidade que ele está vivendo hoje. Ele pode ter um superego deficiente ou não construído, que pode acontecer. Por quê? Porque ele vai se permitir, na sua maneira de pensar, estar nos lugares onde ele está, com as amizades que ele considera amizades, mas são pessoas que se envolvem com a droga, que têm o mesmo estilo que ele. Então, essa falta da construção do superego vai aumentar e dimensionar essa angústia. Lembrando que a associação da ansiedade, essa neurose, que é a forma dele pensar, interpretar as coisas, vai desenvolver essa angústia que foi mencionado aqui, e que todo esse conjunto traz um sofrimento psíquico muito grande, de modo que desenvolve a compulsão. Então, o adicto, de um modo geral, independente do seu estímulo, eu posso resumir como obsessão, é uma compulsão obsessiva. Essa compulsão que é a falta de administração de todo esse processo que vem do conteúdo do id, que está livre. O ego não dá conta, o superego não está ali para dimensionar, então o dependente ele fica com seu id sem nenhuma administração. Então vem esse sofrimento. Então cada um vai trazer uma questão. Por que o uso de drogas? Outro vai para alimento, outro vai para pornografia, outro vai... Ou, como você mencionou, deixa o uso de drogas e substitui para o outro. É porque essa pessoa não chegou na raiz do problema, porque o problema não é exatamente a obsessão que ele tem, né? Por exemplo, a droga ou qualquer outro estímulo, porque isso é consequência de algo lá atrás, entende? A raiz do problema está na construção do modo que ele tem a interpretação com a realidade. Então, ele vai chegar no momento, principalmente nos dias de hoje, como o doutor mencionou, acerca da dependência digital, da dependência em jogos, porque a pessoa tem dificuldade de se encontrar com a realidade. Muito bem. E acaba arrumando um substituto, né, Débora? Independente de qualquer coisa, ela deixa um e busca um novo substituto, porque se bem Sim. existe um esforço de alguns dependentes e adictos nesse processo de abandonar esse objeto, acaba realmente passando por esse processo. Um clássico exemplo é o fumante que deixa de fumar e que, para poder conseguir manter essa decisão, ele acaba arrumando um substituto normalmente muito comum, que é o chiclete. Então, fica aí o exemplo, né? E é interessante a gente pensar que nem eu trabalho a clínica com os adictos, e a psicanálise tem me dado o apoio e para os adictos e familiares na seguinte questão: o adicto ele chega no momento que ele não consegue identificar suas emoções, administrar os pensamentos, etc. Então, quando eu trago as técnicas da psicanálise para essa questão, nós conseguimos chegar na raiz dos problemas, de modo que ele consiga administrar o objeto que ele trouxe de modo obsessivo. Então, por que a gente consegue esse processo? Porque a gente vai trazer esse paciente de modo que ele desenvolva a percepção do que está acontecendo, o modo que ele interpreta, o modo que ele desenvolve o pensamento, etc. Então, é muito interessante a gente pensar que a pessoa ela não vai fazer transferência para outros estímulos quando ela entra nessa questão da construção do pensamento, da identificação do que ela tem obsessão, da sua neurose. Consegue entender? Se nós, psicanalistas, conseguimos trazer essas técnicas de modo que o paciente se identifique com o que nós estamos trazendo, ele não vai fazer substituições, porque a raiz do problema vai ser tratada. E é muito interessante, só para finalizar minha fala aqui, que cada droga, ela tem uma conexão com a sua angústia. Então, por exemplo, o cigarro, que foi mencionado com o Dr. Alexandre, o cigarro está muito associado à solidão, né? A cocaína, que é uma droga estimulante, está muito associada a anestesiar a dor, né?
Então, tem várias questões que nós vamos observando conforme o tempo e trazendo essa análise, conduzindo esse paciente a tratar a raiz do problema. Isso aí. Muito bem. Pessoal, mais alguém quer fazer mais alguma pergunta? Aproveitar esses minutinhos finais aí? Se ninguém mais tiver, eu gostaria só de fazer mais uma, então, pode ser? Tem, você e o Gustavo estão com a mão levantada. Tá bom, vamos lá. Como a gente está falando, né, de angústia, o Gustavo falou um pouco de pânico e falou um pouco também da questão farmacológica e psicanálise, né? A gente olha um pouco para a depressão hoje também. Em que momento, quando o paciente chega para vocês, né, falando um pouco dessa prática clínica, você pede junto, ou traz junto o acompanhamento de um psiquiatra para poder fazer um acompanhamento medicamentoso, que a gente sabe que existe um componente químico também, às vezes, envolvido, né, em algumas patologias, ou vocês não fazem essa associação, sempre trabalham só com a psicanálise? Ô, Jonatas, normalmente, dentro do processo da entrevista preliminar e da anamnese, se eu observo que a gente está com um paciente que está realmente numa situação de dependência séria, já encaminho para o psiquiatra, para poder avaliar. E aí a gente faz um trabalho multidisciplinar, né? Ele vai fazer um tratamento, suporte com o psiquiatra, né, que é com os fármacos, e em paralelo à terapia. Então, é importante que a gente tenha esse discernimento. A mesma coisa, você recebeu, e a gente está falando só num processo extremo, mas você recebeu um paciente que está numa depressão profunda, né, com né, o desejo, o ímpeto do suicídio, de aniquilamento, né, ou seja, ele quer aniquilar a própria vida, vamos falar assim. O nosso papel, claro, é dar lugar, dar vazão a esse sentimento que ele tem, para que ele se sinta melhor, para que ele vá encontrando alívio. Mas se nós percebemos já em uma sessão, 2 sessões, que não está tendo uma evolução e que essa constante permanece para ele, aí é momento de pedir a intervenção, o acompanhamento de um outro colega aí, de um psiquiatra. Legal, obrigado. Tá. Pessoal, aproveitando então, Gustavo, você queria falar alguma coisa? Você já baixou a mão? Tá. Então, aproveitando esses minutinhos finais aí, como todo mundo sabe, nós, dia 27 de fevereiro, nós vamos ter a nossa primeira jornada de psicanálise. Entre os convidados está o Cleobeci. Eu também vou fazer uma das palestras, vou participar de uma das mesas redondas ali, é virtual, mas eu vou estar participando também. E vai estar a Jéssica também, uma série de temas bem interessantes. As inscrições estão abertas, está divulgado no nosso site, eu tenho divulgado também, eventualmente, aí para vocês. Quem não teve a oportunidade ainda de fazer as inscrições, façam. Quem precisar rever a questão de prazo, vencimento da inscrição, fiquem à vontade para sinalizar para nós, que como se trata de algo diferente, né, do curso, o momento que vocês puderem pagar é esse mesmo, tá? Mas eu gostaria de deixar esse reforço, esse convite para todos. Essa é uma primeira jornada, ela promete vir com bastante riqueza, os materiais didáticos já estão preparados, né, já estão sendo vinculados à plataforma, para que depois vocês tenham, aqueles que se inscreveram, né, acesso a esses materiais didáticos, que são materiais de suporte, né, à jornada. Então, acho que vai ser um encontro bem prazeroso, bem agradável, e isso tende a ser um comum para nós, pelo menos aí, uma vez ou 2 vezes por ano, a gente vai estar desenvolvendo essas jornadas, com o objetivo de trazer cada vez mais pessoas, mais convidados, mais temas dentro da psicanálise que possam contribuir aí para a nossa formação, inclusive para que nós continuemos esse processo contínuo de formação. Todos nós iniciamos um dia, né, a nossa trajetória, mas a nossa formação ela é contínua o tempo todo que nós estamos aprendendo. Eu queria agradecer enormemente, primeiramente a Débora, a professora Débora, pelo carinho, pela disponibilidade, pela participação. É sempre tão bom, professora, tão agradável te ouvir.
Eu acho que você tem essa mensagem, esse gesto, esse olhar, essa sensibilidade, né, de quem está acostumado com a escuta, com a clínica, e ainda com toda essa bagagem, essa experiência que você tem no acompanhamento dos adictos e da família, né, dos codependentes aí também. Então, queria te agradecer muito por tudo isso. Como todos sabem, a professora Débora, ela também faz parte do time de parceiros do Instituto, ela também está acompanhando alguns alunos, irá acompanhar outros tantos no futuro aí no processo da análise pessoal e didática. Então, mais uma vez, de coração, muito obrigado pelo tempo. As questões técnicas são comuns, fazem parte, a gente está aprendendo cada dia mais a lidar com elas, né, e a gente se prepara para isso, e o importante é isso, professora, obrigado pelo seu tempo, obrigado pelas palavras aí tão preciosas. Gustavo, muito obrigado a você também, pelo esforço, pela dedicação, a gente percebe que você gastou muito tempo preparando todo esse material, percebe que houve realmente um processo de investigação para trazer até nós toda essa mensagem, né, toda essa contribuição em torno do tema, e muito do que foi possível hoje trabalhar e articular durante esse seminário foi possível graças a essa estrutura teórica que você apresentou para a gente, e não só a teórica, mas também todas as reflexões que você trouxe aí, daquilo que você preparou para nós com tanto carinho. O nosso próximo seminário online também já está confirmado, né? É dia 6 de março, primeiro sábado do mês de março. O professor Gil está conectado com a gente aí também, aproveitando para mandar saudações aí ao professor. E aí, eu vou deixar a palavra final para vocês, Débora, Gustavo, mais alguém quiser falar mais alguma coisa. Por enquanto, a todos, obrigado pelo tempo e pela participação. Alexandre, bom dia a todos. Posso dar uma contribuição aí na última pergunta, coisa rápida? Claro, vamos lá. Quando ele fala da fusão aí do profissional da psiquiatria, é um elo que eu tenho feito muito bacana, mas eu vou deixar uma dica para todos os psicanalistas que se interessam, além de avançar na neurociência, na produção de vários noradrenalina, dopamina, serotonina, que há várias formas de você produzir isso junto com o seu analisando, como processo de trabalhar gratidão, atividade física, isso é importante você orientar. E na minha formação como naturopata, que hoje existe uma lei, desde 2008, que o SUS disponibiliza vários fitoterápicos para contribuir na área dos transtornos de ansiedade, da depressão, que isso tem tido um excelente resultado, né, quando eu incluo isso, né, isso é chamado aí no SUS de técnica integrativa, que é inclusive do projeto que eu te falei aí, que eu estou propondo, a professora Débora também está informada sobre isso, que eu estou trabalhando para fortalecer essas anamneses primárias, como uma depressão leve e moderada, que podem ser tratadas, todas acabaram de lançar, eu sou filiado a um conselho de farmácia, hoje eles acabaram de me enviar um novo medicamento registrado e liberado pela Anvisa, que chama Sominex, que é uma fusão de componentes fitoterápicos naturais, comprovadamente com uma eficácia de ajuda nesses transtornos da ansiedade. Então, vale a pena aí para o analista estar atento a isso, né, que é algo que vai contribuir muito, porque na assistência ao analisando, até essa situação em com que ele chega, determinados medicamentos não permitem a ele conseguir fazer uma configuração entre a palavra dele, né, usando aí uma visão neurolinguística de Lacan, entre o que ele está falando e o que aquilo tem como linguagem. Então, um cérebro sobre efeito de drogas
farmacológicas, ele tem dificuldade para fazer com que essas reflexões aconteçam numa análise. Então, um pouco, ou um bom conhecimento daquele medicamento que eles trazem, então é importante o analista estar atento a isso, porque às vezes você pode estar ali em várias sessões, discorrendo junto com o analisando, e ele não vai ter essa capacidade, como perdas de informações após a análise, para que ele sustente aquilo que foi refletido ali junto ao analista. Então, fica essa dica, né, para que a gente fique atento a isso aí, que é muito importante para que a gente não permita essa drogadição aí tão pesada, né, no sujeito, onde isso já está sendo trabalhado no SUS, pena que não é divulgado. Então, eu estou aproveitando, o SUS tem 29 técnicas integrativas disponibilizadas e que isso não corre aí no Brasil afora, que todo o governo, toda a prefeitura, isso é uma lei federal, já deveria estar trabalhando para incluir isso aí na saúde pública, ok? Grande abraço a todos. Obrigado por compartilhar, né? E aí eu acho que o complementar disso que você fala, Gil, é que para poder chegar nesse momento que você falou, nas recomendações, teve que ter muito estudo, né? Você estudou, você se preparou, né? E você hoje pode até falar com um pouco de propriedade como indicação de um caminho para um paciente, caso você observe que existe algum desses fitoterápicos disponíveis para que ele possa buscar como paliativo num processo inicial. Mas a gente tem que estar um pouco atento à questão das recomendações em relação à medicação de modo geral, né? Assim, vamos estar atentos, até porque a nossa profissão como psicanalistas não nos permite medicar ninguém e nem recomendar. Sim. Exatamente isso. Por isso tem que saber fazer essa separação, né, para que a pessoa esteja preparada para poder utilizar, né? É uma outra ferramenta também, né, muito bem direcionada, está muito bem estruturada. Então, cabe ao analista, caso aquele que tenha, né, esse interesse em se aprofundar e se especializar também, ter e poder dar essa contribuição, né, não deixando nunca de fazer essa parceria aí com o médico para, inclusive, auxiliar aí nas análises, ok? E aí você forma as famosas equipes multidisciplinares, né, Gil? Quer dizer, Sim, o analista não precisa saber disso de fato, mas ele conhecendo um colega multidisciplinar que possa compor essa equipe caso precise e veja a necessidade de indicação, é uma ótima alternativa, né? Assim como nós indicamos para o psiquiatra, esse pode ser um excelente caminho mesmo. Eu acho que vale aí a sugestão para a gente continuar pensando na saúde mental, como está previsto, aí, inclusive, pelo SUS, como diz o Gil, num contexto multidisciplinar. Exatamente. Cássio, eu queria fazer um comentário por último, ele levantou a mão, eu já te passo a palavra, Beto. Sobre as técnicas integrativas, eu lembro de uma muito facilmente, que é a técnica do Reiki, que é uma transferência de energia. Como psicanalistas, é permitido, ou talvez aconselhável, a integração dessas outras técnicas que não são fármacos? Posso falar abertamente? Acho que a gente tem que saber separar as coisas. Assim, acho que a gente pode ter conhecimento, experiência, mas se é para trabalhar com um contexto multidisciplinar, é quase como se você estivesse dizendo para o teu analisando que você sozinho não dá conta de ajudá-lo, como analista, né? É diferente quando a gente está falando de um processo de uma dependência química real, quer seja de drogas, do álcool, que aí o paciente precisa ali de um suporte do psiquiatra, ou mesmo quando ele está nesse processo aí de angústia inicial, uma depressão no começozinho ali, que a gente consegue até encaminhar ele aí para um suporte aí dos fitoterápicos, né? Até porque o fitoterápico, se a gente chegar numa farmácia, por exemplo, a gente encontra vários fitoterápicos à venda, que são de venda livre. Então, a gente tem que estar um pouco atento com essas recomendações. Vocês vão observar que como
talvez aí como um defensor, né, da psicanálise, aí vocês vão ver que eu não sou muito a favor da gente misturar muito essas coisas, não. Acho que a gente tem que saber valorizar todas as técnicas integrativas, né, todas têm seu valor, todas têm sua importância, mas o nosso campo de atuação é como psicanalistas. É a mesma coisa eu querer ser hipnólogo e psicanalista ao mesmo tempo. Então, a gente tem que saber entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Alexandre, isso é importante que você colocou mesmo. Você tem que separar isso, né, inclusive do atendimento, como o colega aí perguntou e colocou, ela é uma técnica integrativa que o SUS oferece. Então, o analista ele precisa separar isso da análise, para que não fique como uma ideia multidisciplinar para uma falta de recurso analítico. Né? Isso pode ser confundido, né, já que eu posso procurar você como analista e tomar um fitoterápico e melhorar, e aí eu vou condicionar a minha mente que o que melhorou foi o fitoterápico e não a análise. Então, isso tem que ser muito bem separado, inclusive, o que você tocou um ponto aí que eu não poderia deixar de contribuir, que é exatamente o fator da Anvisa. Fiscalizar, inclusive, o uso de fitoterápicos com vendas livres, que não acontece também na alopatia. Então, existem um mito, né, e isso está disponibilizado como informação no próprio site do SUS, do Ministério da Saúde, onde a Anvisa passa a fiscalizar os fitoterápicos exatamente porque eles podem, por exemplo, um fitoterápico pode produzir um efeito colateral grave, como muita gente coloca como mito que, por ser natural, não faz mal. Isso é um grande erro, um grande equívoco. Então, uma pessoa que vai recomendar isso, a gente não pode fazer uma psicanálise popular de indicação, toma um chazinho aqui, um chazinho ali, porque isso também era uma crença que eu tinha. Quando eu comecei a me aprofundar e fui estudar isso, né, e não parei ainda, então eu estudo psicofarmacologia, e isso é algo muito equivocado. Okay? As pessoas não podem, e principalmente você tocou num ponto que a gente conversa isso, nós não podemos enfraquecer a análise quando nós levamos técnicas para dentro de uma análise, seja ela qual for integrativa, porque isso pode dar essa conotação de que você não consegue ser um analista. Ok? Então, nós temos que separar muito bem isso aí. Quando eu atendo, inclusive o doutor Davi Pesses, ele fala muito isso aí, da ordem, né, dos psicanalistas, na ordem nacional, que inclusive você precisa, há um equívoco, há psicanalistas que às vezes têm essa formação e eles dão uma receita e carimbam como psicanalista clínico. Isso não pode e nunca deve acontecer. Então, se você for prescrever qualquer coisa, você tem que ter uma outra formação, você tem que ter um outro bloco de prescrição com um outro carimbo, ou seja, tem que ser um atendimento que não esteja envolvido com a análise. Vale lembrar que tem muitos psiquiatras, né, Gil, que são psicanalistas, então nós podemos dizer que talvez esses que são psiquiatras e psicanalistas, né, num contexto talvez de análise, quando ele for prescrever, ele vai usar o CRM dele. Sim. É o único, hoje, legalmente no Brasil, é o único que está autorizado a prescrever. Algumas outras profissões, como a fisioterapia, tem algumas autorizações pontuais, e por aí vai. Mas todos os demais, psicólogos, psicanalistas, nenhum de nós temos autorização para medicar. É isso aí. Débora? Gente, me desculpe que caiu minha conexão novamente, mas não ouvi muita fala do colega, mas quero agradecer imensamente o convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês, né, aprendo muito com todos, e eu gostaria de dizer uma coisa que eu considero muito importante, é uma mensagem que vocês estão se formando, né, em psicanalistas,
E a estrutura aqui do Instituto é para que você tenha uma estrutura consciente do que você está fazendo, né? Nós temos uma dificuldade de muitos profissionais, como foi mencionado aqui, de uma superficialidade e também de uma falta de conscientização do seu verdadeiro papel em relação a ser psicanalista. Então, entendam que vocês é o futuro da psicanálise, né? Porque nós vamos passando, né? A gente deixa o nosso legado, e aí a pergunta para você é: o que você quer ser como psicanalista vai depender de você. Então, a gente tem aqui um desejo, né? Dentro de que vocês, que são o futuro da psicanálise, os futuros psicanalistas, que levem o legado da verdadeira psicanálise, né? Ou seja, sabendo o seu papel e a sua contribuição, sabendo os seus limites, sabendo até onde você pode ir. Sempre lembrando que você deve esvaziar de si mesmo, porque nós temos que entender o mundo do nosso analisando. E só complementando a questão da dependência química, é algo muito complexo, e eu preciso acrescentar aqui que sempre que um psicanalista, ou qualquer outro profissional, mas como nós somos psicanalistas, e nós temos a oportunidade, porque nós trabalhamos o inconsciente, né? Então, essa oportunidade é um privilégio. E nós temos que entender que um paciente adicto e um codependente, eles são pacientes extremamente diferenciados de qualquer outra demanda. Então, a importância de você saber até onde você pode ir, né? E precisando de outros profissionais, nós precisamos entender que cada um tem seu papel, um trabalho em equipe, por isso que é multidisciplinar. O que está dentro da medicina é o médico, o que está dentro da alma, da psique, é o analista, é o terapeuta, né? Então, nós precisamos entender qual é a realidade da adicção, da dependência química e a realidade desse paciente para poder contribuir. Então, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Gustavo, foi uma explanação maravilhosa e obrigada a todos. Gente, obrigado realmente. E para encerrar agora, de vez mesmo, pessoal, que a gente já passou um pouquinho do nosso tempo, né? Mas se querem se especializar, dou uma sugestão. Como a gente tem um colega, o Aderson, até hoje ele não pôde participar por conta disso. Ele está buscando aprender a trabalhar com idosos. Ele quer se especializar, né, para trabalhar como psicanalistas, mas no atendimento de idosos. Então, se querem se especializar, se especializem no atendimento a idosos, no atendimento aos adictos, aos codependentes, se especializem no atendimento a crianças, no processo da arte-terapia aplicado. Então, não faltam alternativas dentro da psicanálise para que a gente se especialize, né? E se a gente busca essa especialização ou essa diversificação, a psicanálise oferece tudo isso para a gente também. Tá bom? Um grande abraço para todos, bom fim de semana, aproveitem o fim de semana, e mais uma vez, muito obrigado a todos pela participação no nosso seminário online. Pessoal, até mais. Valeu, gente. Bom final de semana. Obrigado. Tchau.